Muito bem, irmãos. Muito bem, irmãos. Vamos iniciar aí a nossa quinta aula, módulo Soteriologia da Escola Teológica Batista Bíblica. Sejam muito bem-vindos aí à nossa classe virtual e a nossa oração e o nosso desejo é que tenhamos um bom tempo de comunhão, né? Vamos orar pedindo ao Senhor que possa nos ajudar, nos assistir, né, nesse momento de comunhão. Eu vou pedir aqui ao nosso irmão Luiz Marques. Irmão, por favor, nos dirija nesta oração. Pai da glória, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Acreditamos, Senhor, que você está no controle de tudo quanto possa acontecer, Senhor. Aliás, aquelas coisas que o Senhor preparou para nos abençoar. Muito obrigado, Pai, porque estamos todos, Senhor, com o interesse de aprender nesta noite aquilo que ya o Senhor preparou para nos ensinar por meio do professor, Senhor. Abençoe sua vida, abençoe cada aluno que está presente nesta noite, Pai querido, y que esta aula, igual que todas que ya pasamos, possam ser de gran aproveitamento para cada de nós, Pai. Te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, deixa eu colocar aqui nossa apostila no ar. Muito bem, eu estou pedindo aqui ao pastor Aquino que ele coloque para vocês deixa eu voltar aqui onde nós estamos aqui. Coloque para vocês o questionário, tá bom? São 32 perguntas que vocês devem responder e elas têm um peso de 3 pontos. Não, não aqui, é, não será avaliado em termos de acerto, será avaliado em termos de conclusão da tarefa. E a prova vai ter peso de 7. Então, dessa forma, formaremos o total dos pontos que vão avaliados, não é? Então, o pastor Aquino vai colocar é, no portal, não é, o questionário. Estou enviando aqui para ele, né, questionário para que ele coloque na forma que se do portal, né? Fica mais fácil dessa forma. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, irmãos, por favor. É, só um minutinho. Muito bem. Voltando aqui à nossa matéria, né? Perdão aqui.
Hoje nós adentramos uma questão do nosso estudo muito importante e como nós temos abordado até aqui, a questão da doutrina da salvação. Hoje nós vivemos muitos conflitos nessa área teológica, na questão da salvação, envolvendo discussões que envolve calvinismo, arminianismo, livre-arbítrio. E essa lição número 13, ela é muito importante para trazer luz à posição que nós, batistas fundamentalistas, temos. Eu já fui perguntado sobre se eu era calvinista ou se eu era arminianista. Então eu respondi nenhum, nem outro, né? Nós temos uma posição que a gente chama de livre-arbítrio. E nós vamos justificar por quê. E é importante, nós estamos abertos aqui, não se, não se intimide em fazer perguntas, em apresentar questões. Nós estamos aqui para aprender juntos e fortalecer nossa fé. Então, às vezes a dúvida, as questões são importantes para este propósito. E isso não significa que eu tenho resposta para todas as perguntas, mas significa que eu vou buscar as respostas e as melhores respostas que forem possíveis para cada questão. E por quê? Porque esse é um assunto, às vezes as pessoas dizem que não é uma coisa que deveríamos discutir, isto envolve muita confusão, pode trazer divisão. Eu digo aos irmãos, nossa fé deve ser comum, né? Como assim a palavra de Deus diz, que devemos ter uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Eu não entendo que haja doutrinas mais importantes que outras ou assuntos mais importantes que outros. Eu creio que todos os assuntos que diz respeito à vida cristã são importantes. Eu não classifico que haja conteúdos importantes que nós devemos estar unidos e que haja conteúdos que não são tão importantes ou não tão essenciais em que nós possamos ter liberdade. Eu tenho observado que as questões que mais nos dividem, às vezes, são vistas por nós como questões não importantes ou não tão importantes. Às vezes, as questões estão na área da liturgia, às vezes as questões estão na área de instrumentos musicais, às vezes as questões estão na área de vestimenta, às vezes as questões estão em outras áreas, e às vezes as pessoas dizem, isto não é importante, isso não é tão importante, então isto deve ser suportado, tolerado, aceito, entendido. Mas é interessante quando nós vamos para a palavra de Deus, o que ela vai dizer? É interessante quando como Paulo ensina-nos a tratar as coisas. Ele vai dizer, por exemplo, olha, há pessoas que vão ficar escandalizadas se você comer carne, né? Naquele contexto é carne que era oferecida a ídolos. E Paulo disse, se comer carne escandaliza o seu irmão, então não coma carne. É interessante que Paulo vai dizer, olha, aquelas coisas que não são importantes ou que pessoas precisam amadurecer para entender, então, em nome da união, em nome do reino, não as faça. Não use a sua liberdade para agredir ou para enfraquecer ou para afastar o seu irmão.
No conceito que nós vemos hoje de comunhão, é o contrário. Olha, se você tem esse pensamento, viva o seu pensamento, eu vou viver o meu pensamento, e com isso nós vemos um reino dividido, de pessoas em função das suas escolhas. Naturalmente elas se afastam ou vão ser afastadas umas das outras. Eu creio que o reino é mais importante do que nós. O reino é mais importante do que nossas pessoalidades. E em função do reino, muitas vezes temos que abrir mão de algumas coisas e valorizarmos Deus, a sua palavra e aquilo que é realmente importante. Então a Bíblia, ao invés de dizer que devemos tolerar aquilo que não é importante, a Bíblia vai dizer: não pratique aquilo que não é importante, pratique o que é importante, porque a comunhão é o bem maior, a unidade é o bem maior. Então nós sempre temos que pensar nisso, a unidade é o bem maior. E quando a gente pensa em unidade, nós estamos pensando em unidade em torno da palavra, em torno de uma fé comum, de uma verdade revelada, de uma interpretação literal. Então, pensando nisso, esse assunto eleição e predestinação é muito importante, porque é um assunto que gera muita divergência e é a partir dessa teologia que se fragmenta essa ideia, essa matéria, a área da soteriologia. Então vamos começar aqui com a questão da eleição. Eleição da teologia 1. Teologia 1 é a partir de. Vamos enumerar os pensamentos sobre esse assunto e vamos colocar aqui o pensamento número 1. Eleição é uma escolha de pecadores individuais para que sejam salvos. Pertence exclusivamente à obra de Deus, o fruto da soberana e discriminadora misericórdia. Então, o que essa teologia diz? Que Deus, usando a sua soberania, ele escolhe dentre todos alguns pecadores individuais para que sejam salvos. E a gente chama de soberana discriminadora, sim, porque escolhe um em detrimento do outro e discrimina um em detrimento do outro. E muitos creem dessa forma, que Deus, na sua soberania, ele determina quais vão ser salvos e quais não vão ser salvos. Tem a eleição da teologia número 2, o ato de Deus que predestina pecadores à salvação em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que tudo viesse a existir, Deus, na sua soberania, já determinou, mesmo antes do nascimento ou da existência de qualquer ser humano, Deus já determinou quais nasceriam salvos e quais nasceriam não salvos. Temos a teologia 3. É o exercício da vontade de Deus na predeterminação de certas pessoas para a salvação. Deus, usando a sua vontade, e ele, na, usando da liberdade dele, ele escolheu certas pessoas para a salvação. 4. A eleição nesta era não tem a ver com a escolha de pecadores para a salvação, mas tem a ver com a escolha de Deus dos santos para as bênçãos celestiais. A eleição não é para a salvação, mas para a bênção.
e propósitos que seguem a salvação. Então, nesse entendimento, a palavra eleição não está ligada à salvação, mas à consequência da salvação. Um simples estudo das palavras eleição e predestinação ajudará a esclarecer a distinção. E eu estou falando assim com bastante pausa para que a gente vá construindo esse entendimento. A palavra eclectos, variadamente traduzida escolhido ou eleito, é usada em 6 diferentes contextos. Em relação a Cristo, a Igreja em Cristo, a nação de Israel, aos crentes dentro da nação de Israel, aos 12 discípulos e a Paulo. Então, esta palavra, eclectos, que é traduzida como escolhido ou eleito, ela aparece na Bíblia nestes 6 diferentes contextos. A teologia reformada falhou em diferenciar Israel e a igreja. E isto ajudou a gerar muita confusão. A eleição da Bíblia é diferente da eleição da teologia. A eleição da Bíblia é diferente da eleição da teologia. Na teologia reformada, irmãos, para os reformados, a igreja é o Israel no Novo Testamento e Israel é a igreja no Velho Testamento. Ou seja, não existe uma aliança separada entre Israel e a igreja. Não vão também concordar e aceitar o princípio teológico das dispensações. Vamos olhar. Em relação a Cristo, quando nós falamos lá as 6 diferentes, a, a palavra eclectos, usada em 6 diferentes contextos. Primeiro contexto, em relação a Cristo. Mateus 12:18 e Isaías 42, 1 a 5. Vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 18, por favor. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Tem, Não, eu errei, desculpa. Nossa. eu falei, tem alguma coisa errada. Vamos lá? Oh, meu pai amado. Se vocês querem uma ajuda, assim, uma coisa que vocês podem usar como ferramenta, muitas vezes, para estudos e copiar textos, biblias.com.br, que é o site da Sociedade Bíblica Trinitariana. Quando você entra nesse site, então você tem um dos ícones, a Bíblia Online. É biblias.com.br. Viu lá? Conseguiram entrar lá no site?
Aí quando você pega na aba lá do lado direito, você tem ACF Online. Aí na ACF Online você tem a Bíblia Online. E se você está na Bíblia Online, se você selecionar o texto, você pode copiar e colar aonde você quiser. Como também você pode buscar palavras e localizar textos na Bíblia com aquela palavra. É uma boa ferramenta para se usar para preparar sermões, estudos, fazer leitura, pesquisas, não é? E gratuitamente. Então, vamos lá para o nosso texto, Mateus, capítulo 12, versículo 18. Aí você clica lá nos livros e é só navegar e ir até Mateus, capítulo número 12 e versículo 18. Quem pode ler para nós? Eis aqui o meu Eis servo, aqui, que escolhi. escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então, quando esse texto está se referindo sobre quem? Sobre a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo aqui, no sentido do texto, ele foi escolhido ou eleito. Olha o que diz Isaías 42, versículos 1 a 5. Isaías 42, versículos 1 a 5. Eis aqui o Eis meu aqui, servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se comprazo a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, não faltará, nem será quebrantado, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, nesses textos que nós lemos, Mateus, a citação de Mateus é uma citação de Isaías capítulo 42, ou uma confirmação de Isaías 42, aonde o texto diz que o Senhor Jesus é o escolhido e o amado de Deus. Então, observe que a palavra usada em referência a Jesus é como escolhido. Escolha e amado são os temas chaves para a compreensão da eleição da igreja, desde que somos escolhidos nele e aceitos no amado. Vamos ver Efésios, capítulo 1, versos 4 e 6. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 6. conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, para louvor Vamos, da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis, assim no amado. muito bem. O versículo 4 vai dizer o quê? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo.
Então, nesse texto, olha o versículo 6 diz, a ênfase, Pastor, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no no amado. amado. Pois não. neste versículo 4, nesse versículo 4 não se usam aqueles que da teologia que acreditam que já foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser salvos, não? Nesse versículo que eles estão se baseando. Sim, né? Sim. Mas olha, vamos olhar o texto, o versículo completo. Como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo. O que é isto? O que esse texto está se referindo? Que o plano não passou a existir depois da queda do homem, ou esse texto está dizendo que Deus já tinha o plano de salvação antes da queda do homem. Então, quando esse texto está dizendo o quê? Que o homem iria cair e que Deus iria salvar o homem caído através de Cristo. Elegeu nele tem o mesmo sentido de predestinado através dele. Então, elegeu nele, o que esse texto está dizendo? Que havia um plano de salvação, ou seja, a queda do homem não foi uma surpresa para Deus. Deus já conhecia de antemão o fato, mas apesar de ter conhecido, a história se desenrolou e, sabendo do fato, Deus já tinha providenciado uma salvação através de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Do mundo. Ou seja, o plano já existia antes que o mundo fosse formado, antes que o homem viesse a existir, antes que Adão viesse a pecar, Deus já tinha um plano de redenção. Ou seja, esse texto está dizendo que Deus iria nos aceitar nele. Ou seja, através dele nós seríamos aceitos. E isto se deu quando? Antes da fundação do mundo. Ou seja, não é que Deus determinou quem seria salvo antes da fundação do mundo. Deus determinou como o homem seria salvo antes da fundação do mundo. Não sei se o irmão está entendendo. Entende, Luiz? Entendi, sim. Então, antes da fundação do mundo, Deus já determinou como o homem seria salvo, e o homem seria salvo através de Jesus Cristo. Por isso, nele. Observe que aqui não é um texto que Deus escolheu os salvos, mas Deus escolheu a forma para que o homem pudesse ser salvo. Nele. Porque se houvesse simplesmente um determinismo para a salvação, não seria necessário aparecer a palavra nele. Nós então leríamos o quê? Que Deus, antes da fundação do mundo, determinou Determinou. salvação para alguns. Mas observe que determinou nele a salvação, através dele, o texto. Ali Entende? aparece a palavra nele como o plano, né? Como Plano. o meio para ser salvo, né? Isso. E o propósito para a salvação também. Nele, a salvação, e o propósito da salvação, sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A forma da salvação e o propósito da salvação. E o verso 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, qual é a forma que Deus usou para nos aceitar diante dele? Através
do Filho amado. Observe que é através de Cristo que nós somos aceitos. No amado. Avançando. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler? 1 Pedro 2, 9. Mas Mas vós vós sois sois geração geração eleita eleita, e sacerdócio real, sacerdócio a- real, nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração Eleita. eleita. Olha o verso 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, olha agora Isaías 28, 16. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Então, observe que no verso 6 de 1 Pedro 2, 6, por isso também a Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita. Ele está falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Cristo é o eleito, significando escolha e preciosidade por parte de Deus e não pode ter nada a ver com ser escolhido para a salvação. E aqui é escolhido para um fim, escolhido para um propósito. Então, quando Pedro está citando e se referindo também a Isaías, ou seja, o Novo Testamento em concordância com o Velho Testamento, o que que ele está dizendo? Que Cristo é eleito. E aqui o sentido de eleito não é eleito para a salvação, mas escolhido para que ele, através dele e a obra dele, houvesse salvação. E por isso também o texto de Isaías, como também o texto de Pedro, vai dizer que a forma de nos apropriarmos dessa salvação é crendo nele. Cristo foi separado por Deus Pai para a grande obra da redenção e julgamento. Vamos ver Isaías 52, 11. Quem pode ler? Isaías 52, 11. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Versos 13 a 14. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido, e elevado e muito sublime, como pasmaram muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Vamos ver Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu como uma pompa em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu, dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Então, o que que nós podemos observar na palavra de Deus quando a palavra eleito se relaciona a Cristo?
nós podemos observar que a palavra eleito significa que o plano de Deus para a salvação foi determinado através de Cristo. Então a palavra eleito, ela está relacionada ao quê? Ao propósito para o qual o Senhor trouxe Jesus Cristo a este mundo. Então, Cristo não é eleito para a salvação. A palavra eleito usada em relação a Cristo é no sentido de eleito como plano de Deus para a salvação. Vamos falar em relação aos anjos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Quem pode ler para nós? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, nós temos aí uma palavra, anjos eleitos. Sem especular quem eram esses anjos, podemos estar certos que não eram anjos caídos. O uso de eleitos do contexto nada tem a ver com anjos escolhidos para a salvação, sendo que jamais lemos em qualquer lugar na Bíblia de salvação para anjos. Deus elegeu anjos para o serviço, ofício e privilégio. O termo eleito é, no contexto, um título de posição e dignidade. Então, eleito em 1 Timóteo 5, 21, em relação a anjos, não se relaciona à questão de salvação, mas à questão de posição, no sentido de como os anjos estão presentes na obra que Deus está realizando, né, em tudo aquilo que ele faz. Por que estamos abordando isto? Para entendermos que a palavra eleito na Bíblia, até agora, quando vemos em Cristo, não está relacionada com salvação. Como lemos em relação aos anjos, não está relacionada à salvação. Agora vamos ver em relação a Israel. Igualmente, a nação de Israel foi eleita para um propósito. Vamos ver Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. E Gênesis farei de 12, ti uma grande nação. pode Farei ler. de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías 44, 1. Contudo, agora escuta, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem eu tenho escolhido. Capítulo 45, verso 4. Por amor de meu servo, Jacó, e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei, te chamarei pelo teu nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Muito bem, nós vemos através desses textos que a nação de Israel foi eleita, escolhida para um propósito. Isso significa que a palavra a nação de Israel foi eleita, significa que todos os israelitas são salvos
em função de que eles foram eleitos? Não. A própria Bíblia diz isso. A nação foi escolhida em Abraão, nós lemos Gênesis 2 e 3. O propósito era ser o povo de Deus na terra, Gênesis 2 e 2. A extensão da bênção era terrena, material e temporal. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vamos ver esse cumprimento profético. É interessante observarmos isso quando nós fomos lá para Mateus. Deixa eu só verificar aqui direitinho. O texto de Mateus capítulo 24 e 25 são trechos proféticos que dizem respeito ao período de tribulação e pós-tribulação. Deixa eu pegar aqui versículo 32, Mateus capítulo 25 e versículo de número 32. Diz assim: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. O verso 41 é o contrário. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E ele vai repetir as mesmas ênfases. Tive fome, não me deste de comer, e etc. Então, eles também lhes responderão, dizendo, verso 44, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É interessante pensarmos nesse texto e temos que interpretá-lo usando o critério cronológico. Esse texto diz respeito a que momento? Rei, onde o rei Jesus senta no seu trono e está a julgar. Esse texto se refere a uma pergunta que os discípulos fizeram sobre o final dos tempos, as últimas coisas. Então, esse texto se refere ao início do período milenar, onde Deus vai reunir as nações e vai haver um grupo que vai adentrar o milênio e vai haver um grupo que não vai adentrar o milênio. Lembremos que isto acontece depois de um período de tribulação, onde, quando termina esse período de tribulação? Quando Israel é sitiado e Jesus Cristo vem em socorro do seu povo, quando estes reconhecem
ele como Jesus, o Salvador, o Messias prometido. Então vem para julgar as nações que agora Israel está sitiado, e observe que haverá uns sobreviventes nesse juízo, e haverá um juízo no final desse tempo, um juízo onde vai separar os bodes das ovelhas, aqueles que vão adentrar o reino e aqueles que vão ser, naquele momento, condenados e destruídos. Então vai se cumprir o que? Aquilo que nós lemos lá em Gênesis: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando Jesus disse, quando fizestes a um destes pequeninos, os pequeninos se referem a quem? Ao povo de Israel. Então, este é um texto que nós vamos interpretar à luz do entendimento teológico, cronologicamente falando, porque a salvação nunca foi pelas obras e nunca será pelas obras. Então, esse texto não está deturpando a doutrina que temos de salvação. Ninguém vai ser salvo fazendo, vamos dizer assim, donativos, visitando pessoas presas. Ninguém é salvo por esta forma. Mas salvo no sentido de adentrar o milênio, sim, porque Deus vai, no momento que ele descer ao mundo, ele vai destruir todos os inimigos de Israel. E vai entrar no milênio somente quem? Aqueles que são amigos de Israel, ou seja, os que não se levantaram contra este povo. Então, Mateus capítulo 25, todas as parábolas, a das 10 virgens, a dos talentos, está falando sobre quê? Juízo de Deus neste tempo de tribulação. Não é juízo para a salvação, porque se nós interpretarmos Mateus 24 e 25 como textos que se referem à salvação, nós então temos que aceitar e entender que salvação é pelas obras, e não é isto. Ali é juízo sobre Israel e juízo sobre as nações. Então, nós vamos perceber que então se cumpre ali Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, quando vai adentrar o milênio, quem está do lado do povo de Deus, e não vai entrar no milênio quem é contra o povo de Deus, porque os inimigos serão todos destruídos. Não sei se os irmãos estão entendendo. Sim, pastor. Estamos Sim, entendendo. a nação foi escolhida. É essencial observarmos o que, irmãos? Que a eleição de Israel, serviço e bênção, tem a ver principalmente com a terra. Lógico que eles tinham o ministério de levar o conhecimento de Deus às nações. E através de Israel, Deus foi conhecido. Paulo nos esclarece que aqueles que fazem parte da eleição nacional de Israel não estão automaticamente justificados. Vamos ver Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7. Quem pode ler para nós? No que a Não palabra quero, de Dios haya faltado, porque ni todos los que son de Israel, ni por serem descendencia de Abraham son todos filhos, mas en Isaac será llamada a tua descendencia. Então, o que que Paulo está dizendo? Deus teve um propósito e tem um propósito através de Israel. E Deus escolheu Israel para este propósito. Mas o fato de Deus ter escolhido Israel para este propósito, o propósito de ser uma nação de juízo, de revelação, a nação que trouxe a nós Jesus Cristo, o fato dessa nação ter escolhida não significa que
todos da nação são salvos. Ou seja, por ser de Israel, são salvos. É interessante observarmos na história este fato. Quando eu converso com aqueles que entendem, né, a questão da predestinação, a questão da eleição, eu falo, interessante, Deus escolhe uma nação, determina um plano através desta nação, mas apesar de ter escolhido esta nação e ter determinado um plano através dessa nação, eles tinham liberdade de corresponder ou não corresponder com este plano. Houveram momentos em que Israel entendeu, aceitou e se relacionou com este plano. Houve momentos que eles se rebelaram com este plano, com respeito a este plano, e foram julgados, e muitas vezes, nessas vezes que foram julgados, na maioria delas, foram levados cativos pela desobediência. Ou seja, se Deus predestina alguém a alguma coisa, não seria justo que Israel tivesse esta fé irresistível para que cumprisse neles o plano de Deus? Mas apesar de serem eles a nação escolhida, nem sempre obedeceram e se identificaram com o plano estabelecido por Deus para eles. Há ainda outro termo eleito relacionado aos crentes em Israel, e este ocorre nos evangelhos sinópticos. Todas as referências para verificar que todas elas se aplicam ao remanescente crente dos fins dos tempos. Vamos ver Mateus capítulo 24, verso 22, 24 e 31. Quem pode ler para nós? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 24. Porque 24. surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. 31. E ele Uhum. enviará os seus anjos como rido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos ver Marcos capítulo 13, versos 20, 22 e 27. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Acho que nem esses textos não, né, pastor? Marcos 13, 20, 22 e 27. 13 e 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. 27, Agora, 22. Porque se 22. levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. O 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Lucas 18, 7. Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Nós vamos ver que esses três trechos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se referem a um momento, que é o momento da tribulação. Mas no momento da tribulação, aonde está a igreja? No céu, no não céu. está na terra. Então, quem são esses escolhidos que estão em referência em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 18? Diz respeito ao quem? Aos judeus, aos israelitas, ao remanescente dos crentes dos fins dos tempos, aos israelitas convertidos e aqueles que se converterão pelo ministério das duas testemunhas e dos 144 mil que estarão a anunciar o reino, a chegada do reino de Deus. Irmãos, e quando eu falo isso, é muito importante quando nós, eu creio que um dos grandes problemas, sobretudo nesses trechos, que se tornam um grande desafio para a interpretação teológica, é quando ele não é visto no momento, na cronologia do tempo e no ambiente adequado. Você quer ver? Vamos pegar aqui, deixa eu só puxar aqui um texto. É, Mateus 24 e 25 é uma resposta de Jesus ao versículo de número 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Mateus 24 e 25 é a resposta de Jesus a esta pergunta: o fim do mundo. Então, você vai, quer ver? Olha o verso 13. Quem lê para nós? 24, 13. Mateus 24, 13. E eis que no mesmo dia. Não. Não, estou em Lucas. Me perdi. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui está uma base para a doutrina armeniana, da doutrina da perseverança. Mas esse trecho, esse versículo 13 de Mateus 24, é perseverança em que situação? É perseverança no período da tribulação. Nós lemos no capítulo 25 que o Senhor vai julgar todos ao final desse período. E alguns vão ser salvos e alguns vão ser condenados. Então, esta salvação, essa perseverança para a salvação, não está falando de salvação no sentido de crer em Jesus e ser salvo, mas está falando de salvação no sentido do juízo que haverá no final da tribulação, quando vai se separar um grupo de outro para que se inicie o reino milenar de Cristo. Se você quer ver outra solução para uma questão, é o verso 14. Quem lê o verso 14 de Mateus 24? Pode ler. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado
em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Observe, esse é um texto que muitos têm usado para dizer que o que fará com que Jesus volte é que o evangelho seja pregado em todos os lugares do mundo. Mas esse trecho não está dizendo sobre isto. O que esse trecho está dizendo? E esse evangelho do reino. Que evangelho é este? É o evangelho que anuncia a chegada do Messias, o reino milenar de Cristo. Quem estará pregando esse evangelho do reino? As duas testemunhas e os 144.000 remanescentes de Israel. Então, virá o fim. Que fim é este? No sentido, quando fala de fim, não é novo céu e nova terra. Fim é o juízo que nós lemos lá no capítulo 25, quando o rei reunirá todas as nações diante dele e apartará o fim da tribulação. Não é o fim do mundo. Então, observe, irmãos, que muitas vezes a questão, quando você não entende ou interpreta de forma equivocada um termo, ele traz consigo uma série de problemas também. Então, quando nós olhamos aqui para o contexto de Israel, nós vamos ver que Israel foi escolhido para um fim, e na tribulação, Israel vai ser julgado com respeito ao fim para o qual ele foi escolhido, e com ele será julgado também todas as outras nações. Então, se nós não entendermos e estudarmos Mateus 24 e 25 à luz deste contexto, nós teremos que aceitar algumas questões, como salvação por perseverança, salvação pelas obras, e temos que também entender que nós é que estamos retardando a volta de Cristo. Mas se estudarmos o texto dentro do seu espaço cronológico, esses problemas são relacionados. E a Bíblia não entra em conflito, mas ela se harmoniza. Eu não estou impondo um pensamento, mas provocando vocês a uma reflexão. Vocês têm liberdade. Dizer, pastor, não concordo nada com isso aí. Eu penso de uma forma diferente. Eu estou apenas justificando a questão, por que interpretar desta forma e aonde está a razão de interpretar dessa forma. Podemos resumir que eleito em relação a Israel se aplica, a toda a nação no passado, 2, aos crentes da nação no passado e presente, 3, ao crente remanescente na tribulação e 4, a toda a nação no milênio futuro. Eles foram escolhidos. E a Bíblia diferencia esta escolha desta forma. Alguma questão aqui em relação a Israel? Por isso, irmãos, não dá para anular Israel, porque uma das questões, quando você trabalha a predestinação no conceito máximo calvinista, Israel não tem um futuro, ele deixa de existir. Mas em Mateus 24 e 25 mostra a existência de Israel e o plano de Deus confirmado em Israel e através de Israel. E vamos para, em relação à igreja. Alguém quer falar? A igreja, pastor, pois não. desculpa. Só assim para frisar aqui a questão, quando Israel, né, sendo escolhido, e aí a gente vê, eu vejo assim, né, aprendendo a misericórdia de Deus, né, para a salvação. Mesmo hoje, pela graça, né, o povo tem a dificuldade até mesmo de aprender, né, interpretação, e há muitos erros, né.
interpretação, principalmente essa questão da predestinação. Então, aí vendo o plano de Deus hoje, e muitos negando, né, e muitos vão ficar também, no caso, se não tiver nascido realmente em Cristo, olhando essa questão das testemunhas, dos 144 mil, né, que vão pregar o reino, né, é o evangelho do reino, e eu tinha assim em mente a questão assim que seria só para Israel, no caso, né? As testemunhas seria pregado para todo mundo, mas só Israel teria aquela condição de salvação, Uhum. porque, né? É porque tipo assim, a gente lendo ali os textos ali de, acho que é Pedro, João ali, Pedro, quando ele fala que eles terão um coração tão endurecido, né, que eles serão entregues à mentira, então não haverá, tipo, conversão para essas pessoas, né? Eles não vão acreditar. Por mais que Uhum. a testemunhas e os 144 mil pregarão, vão pregar, né? Eles Uhum. não têm, assim, tipo, condições para aceitar, porque hoje nós temos o Espírito Santo, pela graça, né? E Uhum. lá já não vai ter mais o Espírito Santo, penso eu assim. Irmão, esse é uma outra questão que eu vou só colocar para o irmão meu pensamento. Não ter o Espírito Santo, para que isto aconteça, nós teríamos que anular da, vamos dizer assim, do Espírito Santo uma característica divina que se chama onipresença. Hum. Quando nós pensamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós cremos que tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo são onipotentes, onipresentes e oniscientes. Essa ideia de que o Espírito Santo não vai estar aqui, nós teríamos que anular a divindade do Espírito Santo. Porque se ele é onipresente, nós poderíamos excluí-lo de algum lugar? Pode. Em que poder as testemunhas pregarão? Em que poder os 144 mil remanescentes pregarão? Sem o Espírito Santo? Não poderíamos entender. O problema é que muitos interpretam que há um que o detém, e até que este que o detém seja tirado, Hum. não começa a tribulação. E muitos entendem que o que detém é o Espírito Santo que vai ser tirado. Irmãos, nós não podemos entender e aceitar a retirada do Espírito Santo, porque teríamos que crer que o Espírito Santo, de uma forma momentânea, deixaria de ser onipresente. É, Não podemos descaracterizar o Espírito Santo da sua divindade. Ele é onipresente, amém? Por isso, lá o amém. salmista vai dizer: se eu disser ao inferno, se eu descer ao inferno, Lá estará. lá está. Não existe lugar que o Espírito Santo não possa estar. Então, afirmar que o Espírito Santo será tirado é descaracterizar o Espírito Santo da sua divindade. Quem vai ser tirado? A igreja. A igreja vai ser tirada. A E igreja. é ela que detém a manifestação do anticristo. Quando a igreja for tirada, aí o start se dará. O anticristo se manifestará. Mas quem o detém é a igreja. Da mesma forma, lembra Abraão intercedendo por Ló em Sodoma e Gomorra? Sim. O que aconteceu? Para que Sodoma e Gomorra fosse destruído, o que tinha que acontecer? Ló, sua esposa e suas filhas tinham que ser tiradas. E até que fossem tiradas, não se deu a destruição. Mas a partir do momento que foram tiradas,
houve a destruição. A igreja representa os salvos do período que antecede a tribulação, no meio de uma geração corrompida, que vai ser julgada. Então, a igreja é tirada, assim como Ló e suas filhas. A esposa olhou para trás, não estamos entrando nesse detalhe, mas se referindo apenas, assim como Ló, suas filhas, sua esposa foram tiradas para que o juízo se desse, assim também a igreja será tirada para que o juízo seja feito. Entende? Uhum. Muito bem. Então, a ideia do Espírito Santo ser tirado não pode ser aceita. É uma interpretação que descaracteriza o Espírito Santo da sua divindade. E isso, então, não pode ser aceito. Não pode ser verdade. Então, por isso que é importante. Mateus 24 e 25 só pode ser interpretado em relação às últimas coisas. Últimas coisas, estamos falando do quê? De tribulação e o fim desta era. E o início do reino de Cristo. Então, quando você interpreta Mateus 24 e 25 dentro desse contexto, ele não cria conflito. Ele é como as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Se nós pegarmos esse texto e aplicarmos à igreja, é uma heresia. Dá a entender que a salvação é pelas obras. Mas se nós aplicarmos a Israel, ele passa a ter sentido. Ou seja, todo Israel foi eleito, escolhido. Ele representa a Virgem, ou seja, é o povo escolhido, separado. Mas apesar de ser um povo escolhido, separado, existe parte deles que estão preparados, aguardando, vão aceitar a vinda do Messias, e existe parte dele que não está preparado. Então, parte vai adentrar o reino milenar, vai participar, e parte não vai participar. Então, ali as 10 virgens, 5 loucas e prudentes, não se refere à igreja, mas se refere a Israel, não à igreja. E quando a gente trata as 10 virgens como Israel, ele não cria conflito teológico. Mas se tratar como igreja, cria conflito teológico. Porque as 10 são virgens. As 10 são virgens. Todo Israel é eleito, mas nem todos eleitos são salvos. Aí você entende. Então, o trecho, a Bíblia não entra em... Talentos, mesma coisa. Né? Não é salvação pelas obras, mas é uma missão que foi dada a Israel e ele não a cumpriu como nação, como povo. Porque se é no sentido de talento, é salvação por obras, e a Bíblia não defende essa questão de salvação por obras. Esse texto precisa ser interpretado no período certo, no período da tribulação, que antecede o reino milenar, no período do arrebatamento. Se você não interpretar esse texto neste momento, ele é um texto de conflito teológico. Em relação à igreja, a igreja foi escolhida em Cristo antes da fundação do mundo, a fim de ser o povo celestial de Deus para os propósitos das bênçãos celestiais, espirituais e eternas. Vamos ver Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4. Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É essencial, irmãos, notar cuidadosamente a expressão nos escolheu nele.
não diz que fomos escolhidos para estar nele, mas escolhidos nele. Em outras palavras, aqueles que estão nele são escolhidos. Não é a salvação de pecadores que está em vista, mas a eleição dos redimidos para as bênçãos e propósitos especiais. Para quais bênçãos fomos escolhidos? São todas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Para qual propósito fomos escolhidos? Para que sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor. Ou seja, fomos escolhidos nele. Ou seja, o fato de termos crido em Jesus Cristo fez-nos participantes das bênçãos espirituais e celestiais. Se não estamos nele, essas bênçãos não são realidades para nós. Observe bem, não diz que fomos escolhidos para estar nele, mas fomos escolhidos nele. Isso é muito importante. Escolhidos nele e não para estar nele. A verdade de Efésios, capítulo 1, versículo 4, não ensina que Deus escolheu certos pecadores individuais para se tornarem crentes, mas que ele escolheu aqueles previstos como já crentes, ou seja, aqueles que estão em Cristo, que estarão em Cristo, que crerão em Cristo. Nas Escrituras, eleição nunca está associada à redenção. A verdade da eleição tem a ver total e exclusivamente aqueles já redimidos e nada tem a ver com pecadores, ou seja, os propósitos e as bênçãos celestiais e especiais não é para o pecador, mas é para o crente, para aqueles que estão em Cristo, é que estas bênçãos acontecem. Portanto, fomos escolhidos em Cristo para os propósitos das bênçãos celestiais, espirituais e eternas. O fato de estarmos nele nos deu direitos e trouxe para nós bênçãos. Vamos ver um paralelo. Israel, escolhida em Abraão. Igreja, escolhida em Cristo. Israel, escolhida no tempo. Igreja escolhida antes do tempo. Israel, para ser povo terreal de Deus. Igreja, para ser povo celestial de Deus. Israel, bênção na terra. Igreja, bênção nas regiões celestiais. Israel, bênção materiais. Igreja, bênçãos espirituais. Israel, bênção temporais. Igreja, bênçãos eternas. Não estou com isso dizendo que não há salvos em Israel eternamente, abençoados eternamente, mas estamos entendendo o plano de Deus através de Israel. E o plano de Deus através da igreja. Em nossa consideração de Cristo como eleito de Deus, escolhido e amado, temos a chave para entender nossa eleição. Cristo é o escolhido de Deus e nós escolhidos nele. Verso 4. Cristo é o amado de Deus e nós somos aceitos no amado. Verso 6. Não significa que Deus escolheu fazer com que nos arrependêssemos enquanto deixou outros sem arrependimento. Significa que, enquanto nos arrependemos e nascemos de novo no corpo de Cristo, participamos de sua escolha. Ele é escolhido e nós somos escolhidos nele. Isto foi, é claro, planejado por Deus em sua presciência antes mesmo do início do mundo. Nessa altura,
é apropriado distinguir a eleição da teologia reformada e a eleição da Bíblia. Eleição da teologia, escolha de pecadores com vista à sua salvação. Eleição da Bíblia, escolha dos santos com vista às suas bênçãos. Em alguns casos, o termo eleito é usado como um título coletivo para mostrar a dignidade dos santos, como em Romanos 8,33. Vamos ler? Romanos 8,33. Quem tentará acusação, vou repetir, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, deve ser observado que o termo eleito, escolhido, nunca se aplica a pecadores que ainda serão salvos, mas sempre aos crentes, ou seja, o termo em Romanos 8,33 não se refere a uma visão de Deus em relação aos pecadores, mas se refere a uma visão de Deus aos salvos. Ninguém pode acusar os salvos. A leitura de Colossenses 3,12, vamos ler? Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. É isso? Eleitos de Deus são descritos como santos e amados. Não há nenhuma menção de pecadores, os quais são filhos da ira. Está entre os eleitos, os quais são santos e amados. O termo eleito de Deus se aplica exclusivamente aos crentes e não aos incrédulos. Quando o pecador crê, ele toma o seu lugar entre os eleitos de Deus. No momento em que ele se converte a Cristo para a salvação, ele é nascido de Deus e se torna parte do corpo de Cristo. Eleição celestial de Deus. Paulo usa o termo em 1 Tessalonicenses 1,4. Vamos ler? Primeira Tessalonicenses 1,4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Novamente, o termo se refere exclusivamente aos crentes que, nesse caso, são mencionados como a Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Verso 1. Não há nenhuma menção de decreto absoluto para salvação ou perdição. Mas o texto está se referindo a pessoas que já são salvas, são cristãos. Quando chegamos aos versos como 1 Tessalonicenses 5,9, quem lê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca podemos nos esquecer, irmãos, que o contexto de 1 Tessalonicenses, como de 2 Tessalonicenses, qual é? A igreja de Tessalônica entendia que a volta de Cristo era eminente. Então eles deixaram de trabalhar e foram para as igrejas entendendo que Cristo ia voltar. E eles queriam ter esse encontro com Cristo.
E Paulo vai exortá-lo, sim, há uma volta de Cristo. Então, o ambiente aqui é um ambiente que está tratando do quê? A volta de Cristo. É o contexto de 1 Tessalonicenses e o contexto de 2 Tessalonicenses. Qual aspecto da salvação está em vista? A salvação da culpa dos nossos pecados ou a salvação futura da ira por vir? O que está sendo tratado em Tessalonicenses é a questão da volta de Cristo. Tribulação, milênio. Então, Paulo está tratando nesse texto, nesses dois livros, este problema que os tessalonicenses interpretaram de uma forma equivocada. O contexto nesses casos é a aparição do homem do pecado e a vinda da tribulação. Em 2 Timóteo 2,10, qual é o aspecto da salvação que está em foco? Vamos ver 2 Timóteo 2,10. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, Paulo diz que está sofrendo pelos eleitos para que eles sejam salvos. Qual é o aspecto da salvação que está em foco? Paulo deseja sofrer dificuldades pelos interesses dos crentes, os eleitos, para que possam também, assim como ele, obter a prometida salvação que está em Cristo Jesus e a garantia da glória eterna. Não é que a salvação dos eleitos dependa dos sofrimentos de Paulo por eles. Antes, é somente que ele deseja vê-los terminar bem. Ele quer ajudá-los a ir para o céu e sofrer todas as coisas para vê-los salvos na glória. Ou seja, o que Paulo está dizendo ou ensinando é, através do seu testemunho da sua vida, ele está procurando motivar, fortalecer os irmãos na fé. Ou seja, ele dá um testemunho de esperança e de fé em meio ao sofrimento, procurando motivar os cristãos que igualmente estão sujeitos a este sofrimento para perseverarem na carreira cristã, no sentido do desejo de Paulo de vê-los também salvos, ou seja, suportando as aflições. Não é que a salvação dos eleitos dependa do sofrimento de Paulo por eles. Antes é somente que ele deseja vê-los terminar bem, ou seja, o propósito que Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo é fortalecer os homens, os cristãos na fé, a partir do seu testemunho de fé. Não é que Paulo está sofrendo e suportando o sofrimento, crendo que o seu sofrimento e o seu suportar iria salvar alguém. Porque a salvação é por meio de Cristo e não pelo meio do sofrimento do apóstolo Paulo. Em Tito, capítulo 1, versículo 1, vamos ler? Tito 1, 1. Tito 1, 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em Tito 1, Paulo está novamente usando o termo eleito como um título coletivo que expressa a dignidade dos crentes. A fé dos eleitos de Deus é aquela confiança em Cristo que leva um indivíduo a ser contado entre os eleitos de Deus. Os eleitos têm fé. Não há nenhum incrédulo entre os eleitos. João 8,47. Quem pode ler? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus.
Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Não Pedro entre os eleitos. Como sempre, o termo tem a ver exclusivamente com os crentes e nada tem a ver com os pecadores. Como podem hoje as pessoas entrarem para a grande companhia dos eleitos? Pela graça de Deus, qualquer pessoa pode se tornar um eleito de Deus através da fé pessoal em Cristo, em comum com Paulo e Tito e cada crente. Vamos ver Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Como nós podemos nos tornar eleitos? Através da fé em Jesus Cristo, que é manifestada a todos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4, vamos ler? 1 Pedro 1, 1 a 4. E, irmãos, se os irmãos permitem, só um pequeno. Sei que já é 21h36, os irmãos podem dar 5 minutos só para ir dar uma corridinha ali e volto já. Pode ser? Amém. Pode ser. Pode Vamos ser, lá. pastor. Então, retomando aqui nossa aula, eu creio, irmãos, se os irmãos assim aceitarem, vamos fazer uma votação aqui. Nós temos aqui, nós estamos agora na página de número 13 e precisamos chegar à página de número 18. É 17. Faltam 4 páginas. Se os irmãos aceitam, se os irmãos suportarem, o que os irmãos acham na segunda-feira a gente ter mais uma aula dessa matéria? Seria possível? Amém, pastor. Eu concordo. Para mim, tudo bem. Eu concordo também, pastor. Também Eu acho que concordo, pastor. eu acho que é muito importante essa matéria de abordarmos Eu bem também essa acho. questão. Então, nós poderíamos passar pelas 4, porque eu não estou limitando só a apostila, não é? A gente está abordando os temas com mais abrangência. Então, se os irmãos suportam, a gente pararia a aula agora e a gente retomaria essa aula e concluiria na segunda-feira. Pode ser assim? Podemos fazê-lo? Pode ser, Pode concordo. sim, pastor. Então, Senhor. segunda-feira Amém, às pastor. 8 É, horas, a então, gente termina pastor, essa. como é que ficaria no aplicativo? Eu vou falar com o pastor Aquino para ele criar a sexta aula, para que a gente possa Ah, tá. adentrar, tá bom? Tá bom. E ele vai criar e vai estar disponível na segunda-feira, tá bom? Mas mesmo Tá assim, bom. ele vai enviar os questionários para ser feito, e a nossa prova vai ser na sexta-feira, então vai ter tempo para concluir. Mas eu acho importante a gente tratar esse tema com muito cuidado, com muita propriedade, para que a gente possa ter condições de pensar sobre o assunto e tomar decisões melhores sobre esta questão, tá bom? Uhum. Ok, vamos orar então, agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado por esse tempo, e o Senhor sabe que o nosso desejo é honrar o Senhor. Nós queremos apenas a verdade da Sua palavra. Isso não significa que queremos um título que nos faça mais honrados do que outros ou melhores do que outros. Nós queremos que a verdade traz paz ao nosso coração
E não só queremos uma verdade para nós, queremos ajudar outros que estão também sendo vítimas do engano. Como o inimigo tem usado, ó Senhor, esta área para dividir igrejas, dividir irmãos, e às vezes, muitas vezes, não estamos preparados suficientemente para ajudar essas pessoas. E talvez, Senhor, por que não? Estamos aqui para aprender, juntos com outros também, que podem acrescentar conhecimento para que a nossa doutrina seja sólida, bíblica, transformadora, libertadora, mas também consoladora. Nós queremos a paz da certeza da salvação. Nós queremos hoje dormir na certeza de que não importa se acordamos amanhã ou não, nós acordaremos, nós estaremos na sua presença. Por isso, Senhor, nos ajuda a crescer na nossa fé. Me dá graça para ser uma bênção para os meus irmãos. Dá a nós lucidez espiritual. Eu peço humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Amém. irmão. E ore por nós. Vamos estar Amém. viajando hoje, amanhã de manhã, para Belo Horizonte, para uma conferência sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E segunda, eu retorno para São Paulo de manhã. E à noite a gente tem a nossa reunião. Tá bom assim? Muito bem. Amém. Ok, então. Então, até a próxima aula. Até. Até. Boa noite. Bom descanso, pessoal. Boa noite. Até, Boa noite. irmãos. Boa Fica com Deus.